Meu marido me traiu e não aceita que eu vá embora. Eu sempre achei que conhecia o homem com quem me casei. O Renato tinha aquele jeito calmo, voz serena, alguém que você olha e pensa. Ele nunca faria algo assim. E talvez por isso tenha doído tanto. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para ver o que estava na minha frente o tempo inteiro. Nos primeiros anos de casamento, ele era tudo que qualquer mulher desejava. Atencioso, presente e prestativo. Fazia café para mim antes do trabalho, deixava bilhetes pela casa, dizia que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele. E eu acreditava. Acreditava porque queria acreditar. Porque amar às vezes é isso, fechar os olhos para não encarar a realidade. As coisas começaram a mudar quando ele recebeu uma promoção no trabalho. Mais viagens, mais reuniões, mais noites chegando tarde, mais cheiro diferente quando abraçava. Eu perguntava se estava tudo bem e ele respondia sempre com a mesma frase irritada. É só trabalho, Mariana. Para de paranoia. E eu tentava acreditar, tentava não ser a esposa ciumenta. Até que um dia, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou. Nunca fui de mexer no aparelho dele, mas o nome que apareceu na tela me deu um frio no estômago. Amor do meu dia. Não era meu número, não era meu apelido, não era minha conversa. Eu não abri a mensagem. Eu não precisava. O nome dizia tudo. Esperei ele sair do banho e apenas perguntei. Quem é ela? Ele congelou. Não tentou negar. Não tentou inventar desculpa. Apenas ficou me olhando, como se tivesse sido pego sem roupa no meio da rua. Depois tentou dar aquele sorriso nervoso que eu odiava. Mari, não é o que você está pensando. Não? Então o que é amor do meu dia? Silêncio. Foi ali que meu casamento acabou, mesmo que ele ainda não tivesse percebido. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes. No dia seguinte já tinha decidido. Queria o divórcio. Mas aí veio a parte que eu não esperava. Ele simplesmente não aceitou. Quando falei que queria me separar, ele riu. Chega de drama, Mariana. A gente resolve isso. Não tenho o que resolver. Eu quero o divórcio. Você não vai me abandonar por causa de um erro. Todo mundo erra. Você não errou, Renato. Você escolheu trair. Por muito tempo. Ele tentava desviar o assunto, tentava me fazer sentir culpada, tentava pintar aquilo como uma simples crise normal de casamento. Chegou a dizer que eu estava sendo ingrata, que ele sempre foi um bom marido, que eu devia pelo menos tentar consertar, mas eu já tinha passado tempo demais tentando consertar algo que só eu carregava nas costas. Quando viu que eu não iria voltar atrás, começou a segunda fase, a manipulação emocional. Ele chorava. Chorava como se tivesse perdido tudo. Dizia que a vida dele não fazia sentido sem mim, que eu estava destruindo o nosso lar, que eu não estava dando a ele a chance de ser melhor. Na outra semana veio a terceira fase, a raiva. Ele começou a me seguir pela casa, dizendo que eu era fria, que eu tinha alguém que estava inventando desculpas para me livrar dele. Começou a acusar minhas amigas de colocar coisas na minha cabeça. Pediu para minha mãe me ligar e conversar comigo. Tentou envenenar todo mundo ao meu redor, dizendo que eu estava sendo impulsiva. Eu me mantive firme. Doía, mas me mantive. Até que um dia, quando voltava do trabalho, o encontrei sentado na frente da porta do apartamento. Ele estava com as mãos no rosto, olhos vermelhos. Quando me viu, levantou de repente e me abraçou com força, como se quisesse me prender ali. Eu não vou assinar, Mariana. Não vou aceitar o divórcio. Você não tem escolha. Tenho sim. Eu sou seu marido. Ele disse aquilo com uma possessividade que me assustou, como se eu fosse um objeto que ele tivesse comprado, como se o papel de casamento tivesse me transformado em propriedade dele. Depois desse dia, tomei a decisão mais difícil, saí de casa. Fui morar com minha irmã, levei só minhas roupas, meus documentos e a minha dignidade, o pouco que tinha sobrado. Renato ligava todos os dias, mandava flores, mandava vídeos chorando, mandava mensagens dizendo que não sabia viver sem mim, e quando eu não respondia, ele mudava a estratégia. Você vai se arrepender. Você está destruindo tudo que construímos. Eu sei que você vai voltar. Mas eu não voltei. Demorou meses até ele finalmente assinar os papéis. Meses de insistência, tentativas de manipulação, chantagens emocionais, tentativas de me culpar pela escolha que foi só dele, a de trair. No dia em que o divórcio saiu, eu sentei no banco em frente ao fórum e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio que fez meu peito abrir como se tivesse passado anos respirando pela metade. E hoje, quando alguém pergunta se eu ainda sinto dor pelo fim do meu casamento, eu digo a mesma coisa. Dói, mas dói a mais ficar. Dói, mas é a dor de um osso que finalmente saiu do lugar errado. Dói, mas não dói nem metade do que doía ser traída e depois obrigada a continuar vivendo uma mentira. Renato não aceitou o divórcio no começo, mas eu aceitei. E isso bastou. Eu escolhi a mim. E essa foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida.